Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. A você de perto, você de longe, você que nos acompanha todos os dias aqui nas nossas programações. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus. Que a graça de Deus em Cristo alcance sua vida, ilumine você, seu entendimento, fazendo de você uma ferramenta apologética nas mãos do Criador. Amém? Muito bem. Queridos, hoje nós vamos fugir um pouco das temáticas que nós sempre colocamos aqui e vamos voltar a combater o evangelho profano, coisa que a gente sempre fazia num passado recente, num passado remoto, e foi justamente esse tema que nos fez criar este canal, combater o evangelho profano. E hoje nós vamos estar confrontando mais uma vez esse sincretismo religioso das candombleias de Zeus e o macumbogélio. Desde já eu quero pontuar aqui para aquelas pessoas que são de religiões de matrizes africanas. Nosso trabalho aqui é denunciar uma possível imitação, ou seja, certos cristãos imitando terreiros de umbanda, de macumba, de candomblé. Então eu quero denunciar aqui, eu não estou aqui praticando intolerância religiosa. Quero pontuar isso aqui desde o começo. Fique bem claro, a minha denúncia aqui é contra cristãos se comportando parecidos com macumbeiros, pessoas que professam religião de matriz africana. É só para pontuar, deixar bem claro aqui, para depois não dizer que o Pedrosa está sendo intolerante. Então, que fique bem claro isso. Eu trago esta matéria novamente porque de 2000 para cá, da década de 2000, esse negócio de 25 anos, irmãos, se introduziu dentro do cristianismo esse sincretismo religioso. Desde já, deixa eu só explicar aqui o que é o sincretismo. Se você abrir o dicionário aí, você vai entender pelo dicionário que o sincretismo é a mistura de várias religiões, ou seja, a pessoa que pratica o sincretismo, ele traz traços de outras religiões para formar uma nova religião. Então ele pega um pedaço lá do catolicismo, um pedaço lá do islamismo, um pedaço do judaísmo, um pedaço do espiritismo, um pedaço de religiões de matriz africana e faz aquela salada toda e nasce uma nova religião. Isso é sincretismo religioso. É quando a pessoa absorve traços de outras culturas, de outras religiões. E eu classifico isso como o evangelho profano, a profanação do evangelho. Leva-me a entender também que o indivíduo saiu dessas religiões, só que essas religiões não saíram desses indivíduos, motivo pelo qual eles, professando o cristianismo, ainda se comportam, ainda praticam coisas relacionadas a estas religiões, ok? Então, a minha apologética de hoje é uma crítica contra estes movimentos que se introduziram dentro do cristianismo, tá certo? Então nós vamos estar falando um pouco sobre esse assunto, combatendo esse tipo de cristianismo. Parece cristianismo, mas não é. Parece, mas não é. Tome cuidado. Nem tudo aquilo que é amarelo e brilha é ouro, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa marcha. Deixa eu só tirar isso daqui. Eu propositadamente coloquei essa thumbnail aqui e veja que tem um pastor no púlpito
com características de pai de santo. Ok? É um pastor no púlpito com características de pai de santo. Veja que as pessoas que estão, né, a membresia da igreja está assustada, né? Parece algo inusitado. Eles estão tentando entender o que é que está acontecendo aqui. E atrás tem a foto de Jesus, Jesus perplexo. Rapaz, o cara se vestiu de pai de santo e está ali no púlpito pregando. Parece até irônico ou icônico um negócio desse, mas é a triste realidade que nós enfrentamos nesses últimos tempos, falando sobre a questão do macumbogélio e as candombleias, dizer. Isso tudo oriundo, irmãos, do advento pentecostal. Isso é oriundo do advento pentecostal. O advento pentecostal produziu isso aqui. Tá entendendo? Então, esta thumb meio aí já tem uma mensagem em si que a gente vai traduzir aqui na live de hoje, beleza? Eu peço toda a atenção de vocês, irmão. Toda a atenção de vocês. Maria de las Neves chegou, o Adailton também chegou e está nos dois canais, não é isso? Raquel Maria também chegou por aqui, a Cecília também chegou e eu agradeço. Vamos lá, vamos começar. Pronto, quando eu estou falando de gente que saiu do movimento, abraçou o cristianismo, mas só que o movimento não deixou ele, eu estou falando disso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, irmão. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Olha. É isso, olha. É o quê, velho? Olha. Olha. Rapaz. Eu vou botar aqui em loop, né? Aqui em loop. Ó, irmão, eu estava conversando com alguém que frequentou, tá entendendo? Que frequentou esses ambientes neopentecostais e também esses ambientes de matrizes africanas. Eu conversei com esse pessoal. E conversa vai, conversa vem, ele me falou que esse comportamento de ficar tremendo o ombro significa dizer que a pessoa está recebendo uma entidade. No mundo do candomblé, isso é uma pessoa que está recebendo uma entidade, essa entidade, como eles dizem lá, incorporou na pessoa. Olha aí. Tá vendo? Aí quando eu digo que essas pessoas estão incorporando outra coisa que não é o Espírito Santo de Deus, o pessoal não acredita, irmão. O pessoal acha que eu estou inventando coisas. Não estou inventando coisas. Não estou. Isso aí é outra coisa que não é o Espírito Santo de Deus. Você acha que o Espírito Santo de Deus está nesse balaio de gato, irmão? Não, mas seja sincero, você que está me acompanhando aqui na live, é isso? Qual a sua opinião sobre isso? Essa pessoa... Olha aí, ó. Oi. Ele conversando comigo disse, Pedrosa, ó, vê só, deixa eu te explicar uma coisa, Pedrosa. Todas as vezes que alguém se manifestar num culto ou num ritual e começar a tremer, se tremer todinho e principalmente mexer os ombros, essa pessoa está incorporando espíritos. Eu disse, é mesmo, rapaz? Essa pessoa está incorporando espíritos, Pedrosa. Isso não é a ação do Espírito Santo de Deus.
Então, é por isso que eu tenho muita preocupação nesses ambientes que se dizem cristãos por conta disso aí, irmão. Por conta disso aí. Olha. Aí, né? Eu tento. Vocês sabem que eu tento, na minha apologética aqui, defender a causa desses movimentos, mas não consigo, irmão. Não consigo defender a causa desses movimentos. Tá entendendo? Porque eu vejo algo estranho. E ao longo do tempo, a gente desenvolveu aqui um entendimento sobre isso. Qual é o entendimento, Pedrosa? O evangelho profano. Irmão, estão profanando o evangelho. Profanando aquilo que é santo. E tem gente que está tão cauterizado que não sabem mais a diferença entre o santo do profano. Tá entendendo? O santo do profano. Isso aqui, irmão, não é. Não venha me dizer, tá entendendo? Que o Espírito Santo de Deus está neste lugar aqui, porque não está. Não está. Olha aí. Ei. Priscila na área. Meu Deus do céu. Marilene Azevedo. Tá vendo? Então, não é só esse vídeo não, irmão. Eu tenho vários outros vídeos aqui que a gente vai abordar, tá entendendo? Nesta matéria de hoje. Para quem está chegando agora, nós estaremos falando sobre o evangelho profano das candombleias de Zeus e o macumbogélio. A candombleia é o nome da, entre aspas, igreja que eles fundaram. Tá lá em cima. Candombleia do Reino de Zeus. Aí você entra lá e o que se prega dentro das candombleias do Reino de Zeus, Pedrosa? O macumbogélio. O macumbogélio, irmão. Aí eu digo, isso aí tem alguma coisa a ver com terreiros de umbanda, de macumba? Tem alguma coisa a ver? E, para quem chegou agora não viu falar, uma certa pessoa que frequentou muito isso aí, disse que essa tremedeira no ombro é a pessoa recebendo incorporação. Olha. Quando eu mostrei esse vídeo para essa pessoa, ela disse, não, Pedrosa, isso aí tá recebendo incorporação, Pedrosa. Tá recebendo incorporação. Ele está incorporando um espírito que não é o Espírito Santo de Deus. Tá vendo? Gente, isso é preocupante. Isso é preocupante, tá certo? E eu peço toda a atenção de vocês para esta matéria aqui. Se você puder, compartilhe esta live, traga o pessoal para cá, para esse pessoal compreender que, paralelo ao Evangelho da Graça, existe um outro evangelho por aí, que não é o Evangelho de Cristo. É por isso que eu insisto muito nessa matéria, tá? Porque para tentar tirar da alienação deste outro evangelho essas pessoas. Infelizmente, eu tenho a certeza, biblicamente falando, que muitas pessoas vão ser arrastadas por estes movimentos até a volta de Cristo. Muitas pessoas partirão para a eternidade, para a perdição, dentro desses ambientes que profanaram o evangelho da graça, pregando outro evangelho anátema. Isso é um evangelho anátema, irmão.
Isso é um evangelho anátema. Então, assim, para quem está chegando agora, não entendeu, nós estamos fazendo uma crítica contra as candombleias de Zeus e o seu outro evangelho, ou seja, um evangelho profano, maldito, anátema. E muita gente está vivendo, pregando este outro evangelho. Parece de Cristo, mas não é. Eu vou soltar outro vídeo aqui que mandaram para mim, foram vários, tá certo? Por exemplo, este aqui vai fazer quase a mesma coisa. Tremer o ombro, olha, quando alguém começa a tremer o ombro, pode ficar certo uma coisa, ele está incorporando entidades, viu? Incorporando mesmo entidade. Olha para aqui, ó. Olha. Olha. Olha, olha, olha. Rapaz. Olha. 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 É isso. É forte. É forte. Infelizmente é outro evangelho, irmão. Infelizmente é outro evangelho que não é o de Cristo, irmão. É outro evangelho que não é o de Cristo. Ah, bem. É outro evangelho, irmão. Não é o evangelho de Cristo. E nós precisamos confrontar isso aqui. Confrontar. Nos dias de Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles receberam a informação que em determinado estado estava havendo um movimento estranho ao pentecostalismo que Daniel Berg e Gunnar Wingren pregava. Chegando lá, ele constatou um movimento estranho que ele denominou de feitiçaria. Feitiçaria. Porque as pessoas se comportavam de forma estranha no culto, é o que está acontecendo aqui. Quando você vê que pessoas estão se comportando de forma estranha, irmão, já fique com a pulga atrás da orelha. Já fique com a pulga atrás da orelha. Se você vê as pessoas introduzindo no culto comportamento estranho, elementos estranhos ao culto, aquilo que você entende como culto, irmão, já fique com a pulga atrás da orelha, porque pode ser profanação. Pode ser profanação e você está dando palco, microfone, financiando a profanação do evangelho, irmão. É sério. E o que tem de gente financiando a profanação do evangelho é um absurdo. É um absurdo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 em diante, ele expressa a sua preocupação pelo fato de estar girando entre os Gálatas um outro evangelho diferente do que os apóstolos pregaram. E é aí onde começam os problemas. Um outro evangelho sendo pregado diferente. Ó, irmão, tudo aquilo que é diferente tem que ser confrontado. É diferente, filho. Olha, isso aí é diferente. Então vamos confrontar isso aí com as escrituras, porque para nós isso aí é diferente. Agora, se as escrituras derem base para isso aí já é outra coisa.
já é outra coisa. Muita gente que se diz pastor tem introduzido dentro de suas, entre aspas, congregações, muita coisa diferente ao evangelho. Eu poderia falar várias aqui, mas no caso hoje, a minha missão é confrontar e combater o macumbogélio, né? Este evangelho sincrético, este evangelho adulterado, este outro evangelho que Cristo Jesus nunca pregou e nenhum dos seus apóstolos ensinaram. É confrontar, eu quero confrontar isso aí. E preciso da sua ajuda para isso. Ah, bem. Ah, bem. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui. Ah, essa aqui é terrível, irmão. Isso aqui é macumba pura, irmão. Macumba pura. Para aqui, ó. Olha. De novo. É o quê, rapaz? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, irmão, eu conversando com algumas pessoas, mostrando estas cenas, chegamos a uma conclusão que quanto mais bizarro, melhor. Na mente dessas pessoas é assim: quanto mais bizarro for o comportamento, a atuação, melhor para eles. Eles entendem assim. Porque na mentalidade de quem está vendo, eles vão pensar que isso aí é o ápice da espiritualidade. Vai por mim, irmão. Então, o povo alienado que está vendo esta cena, este comportamento, vai dizer assim, ó, tá vendo ali, ó, pra ali, poder de Deus, tá vendo? É, irmão. É. Quanto mais bizarro for o comportamento, mais espiritualidade eles supostamente vão demonstrar para o gado alienado. E ó, se mexendo aqui, ó, mexendo o ombro, ó, tá vendo? Isso aqui é incorporação, irmão. Isso aqui é incorporação. É porque a câmera, ó, tá vendo? O outro também se mexeu, é a mesma coisa. A câmera tá vendo? Bota de novo, Pedro, ó. Tanto ele quanto o rapaz que está aqui, ó, mexeu o ombro, tá incorporado. Tá vendo? O outro também, ó, vai se mexer todinho, ó, tá vendo? Ó, incorporou. Então tá tudo incorporado, irmão. Tá tudo dominado, como diz, não é? Tá entendendo? Tudo dominado, tudo incorporado. Aí, nessas manifestações que eles acham que isso aí é para Deus, não é isso? Isso aí é para Deus, não, irmão. Como eu falei, existe uma diferença muito grande do evangelho da graça
para o evangelho profano. No evangelho profano, existe muito sincretismo religioso, existe muito misticismo também, ok? Esse povo que se incorpora, né? Eles incorporam mesmo a situação. Esse povo introduz dentro dos cultos elementos que não pertencem ao cristianismo bíblico, ao que está escrito. Aquilo que Paulo estabeleceu como modelo de culto. Pelo contrário, é isso que eu falei aqui, ó. Eles precisam inovar. Quanto mais bizarro, melhor. E através dessas bizarrices aí, eles ficam sendo reconhecidos dentro deste arraial como homens espirituais, mulheres espirituais. E até essa cidadã aqui, ó, essa cidadã aqui, ela é reconhecida aí nesses ambientes pentecostais como uma mulher de Deus, uma mulher espiritual. Para aqui, ó, para aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha, 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 olha. Irmão, não tem quem me convença do contrário. Para mim, isso é possessão. Para mim, isso é possessão. Repete de novo, Pedrosa, eu vou botar de novo aqui. Vou botar de novo. Bota de novo, Pedrosa. Para mim, isso é possessão. Pode ver. Olha aí. Olha aí. Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Ó. Possessão, estão possessos, carregado. Agora, por que, Pedrosa, isso tudo? Porque o ambiente está sendo propício para isso. Um ambiente propício, tá entendendo? Um ambiente propício vai produzir um culto estranho como esse. Isso é culto estranho, irmão. Culto estranho. Tá entendendo? Aí vem me criticar pelo meu posicionamento contra esses movimentos aí. Não, irmão. Eu me posiciono contra o falso evangelho. Tá entendendo? Contra o falso evangelho. Ó. Você quer dizer que isso daí não é possessão? Gente, eu frequentei terreiros. Gustavo tá na área. Deus abençoe, Gustavo. Cante. Gustavo chegou, Anjo Rivo também. Muito obrigado aí, viu, pela participação no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Então, assim, eu frequentei terreiros antes de conhecer a graça, de ser alcançado por ela. Eu frequentei terreiros. Eu tenho até uma experiência vivida nesses ambientes, onde eu namorei uma jovem que era filha de santo. Acredita, irmão, eu namorei uma jovem filha de santo. Graças a Deus, hoje ela é uma cristã batista. A mãe dela, que antigamente era mãe de santo, hoje também é uma cristã batista, e todos estão bem para a glória de Deus. Graças a Deus. Foram libertos pelo sangue de Jesus. Uma certa noite, chegando eu na casa da minha namorada, escutei a mãe dela na sala dando aquelas gargalhadas.
Aí eu até então não tinha conhecimento disso. Fui recebido por ela na porta. Aí ela olhou para mim e disse: "Olha, eu gostaria de falar algo aqui que você ainda não sabe sobre minha família. Nós já estávamos namorando já, mas eu não sabia, irmão. Até então eu não sabia." Aí o que acontece? Ela pegou no meu braço e me levou para dentro de casa. Chegando lá, a mãe dela chegou e disse: "Boa noite, seu caba." Ela nunca me recebeu assim, irmão. Nunca me recebeu. Eu até achei estranho. Oxente, comportamento diferente. "Boa noite, seu caba. Sente aí." Aí eu peguei e sentei. Ela sentou-se à minha frente num banco. Eu sentei no sofá. Ela sentou-se na minha frente num banco. Botou um banquinho, sentou. Daí a pouco, sabe o que ela fez? Ela pegou uma garrafa que estava de lado. Eu nem vi a garrafa. Eu fiquei tão assim preocupado, né? Surpreso, que nem percebi a garrafa de lado. Pois era uma garrafa de aguardente. E essa mulher acendeu um charuto na minha frente e ficou bebendo a garrafa no gargalo, glu, 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 e conversando comigo e cantando umas cantigas. E quando conversava, ela ficava mesmo assim, fazia mesmo assim, a mesma coisa, irmão. A mesma coisa, mexia com o ombro assim, aquela coisa toda. Aí ela falou algumas palavras para mim, me sugeriu que eu tomasse cuidado, tá entendendo? Aí o que acontece? Eu fiquei, ó, a lapa de olho olhando para ela. Pasme você. Ela bebeu a garrafa de cachaça todinha, sozinha. Depois ela bebeu e fumou o charuto, um charuto completo com a garrafa de cachaça. Fez lá umas cantigas e na minha frente disse: "Eu estou indo, mas eu estou lhe vendo, viu? Presta atenção na minha filha." E baixou a cabeça assim, irmão. Fez uma munganga com o ombro, baixou a cabeça. Daqui a pouco ela olhou para mim assim e fez: "Oi, Kelly, boa noite, tudo bem? Deixa eu ir lá dentro pegar um café." Se levantou normal, normal. A mulher tomou uma garrafa de cachaça na minha frente, fumou um charuto daqueles, e quando a entidade saiu dela, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada. Mano, eu fiquei assombrado com aquela cena. Tá entendendo? Mas o que eu queria pontuar aqui, usando essa experiência, é que ela falando comigo fez a mesma munganga. Pronto, eu vou, né? Deixa eu trabalhar esse termo, essa nomenclatura aqui. Munganga. Aqui em Recife a gente chama isso, munganga, né? É esse negocinho com o ombro. A mesma munganga que essas pessoas estão fazendo com o ombro, mexendo o ombro, irmão. Aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Opa aí, ó. Pra quem tá chegando agora, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Tá vendo? A mesma coisa, irmão. A mesma coisa. Então, quem quiser comer este gato por lebre, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Eu mesmo não. Eu mesmo confronto. Vou combater isso até a volta de Jesus. Porque para mim isso aí é outro evangelho, diferente de tudo aquilo que foi
estabelecido por Deus, pelos apóstolos, nas Escrituras, para aquilo que a gente entende de culto ao Senhor. Isso aqui não é culto não, irmão. Isso aqui não é culto não. Vai por mim. Tá entendendo? Deixa eu botar outro aqui. São vários. Ó, irmão, mandaram vários para mim. Mandaram vários. Pronto, essa aqui eu vou até tirar o som. Tira o som, Pedrosa, para aqui, ó. É isso. É isso. É isso. Meu Deus. Ei! Ai, Jesus. Que é isso? É forte. É forte, irmão, é forte. É forte. É forte. Calma aí. Eita! É forte. E aí, qual a sua opinião? O que é que você acha disso tudo, irmão? O que é que você acha disso tudo? Hã? Tem como denominarmos isso aí de igreja? Tem como, irmão, denominarmos isso aí de evangelho? Tem, filho, não tem. A Neide está perguntando, isso é uma igreja ou um candomblé? Hoje, Neide, nós estamos falando um pouco sobre essas autoproclamadas igrejas que possuem comportamento de religiões de matrizes africanas. Se você notar aí na thumbnail, bota a thumbnail aqui, Pedrosa, eu botei a thumbnail assim, ó. Candombleias. Não é isso? Candombleias, culto estranho. E eu botei essa thumbnail assim, propositadamente, para falar sobre as candombleias dos reinos de Zeus, onde lá se prega o macumbogélio, que não é o evangelho, é o macumbogélio. Porque tudo o que gira dentro delas assemelha-se muito a terreiros de macumba e de candomblé.